E o movimento dos Sem Terra emplacou outro cargo no governo Lula. O coordenador nacional do movimento, Alexandre da Conceição, foi nomeado para o cargo de assessor especial do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Economia Familiar, comandado por Paulo Teixeira. Esse é o quarto cargo estratégico que o MST ganha na atual gestão. Em janeiro, a coordenadora nacional do movimento, Kelly Maforte, foi escolhida para comandar a Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas da Presidência. Em março, Milton José, coordenador de produção do MST, assumiu o posto de secretário de abastecimento do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Outra integrante do movimento a receber uma vaga no governo é a diretora nacional do MST, Ayala Ferreira. Ela ganhou um assento no chamado Conselhão de Lula. Alexandre Garcia, a gente tem noticiado aqui como o MST tem ganhado capilaridade nesse governo Lula, praticamente um braço aí dessa nova gestão, né? Olha só, ontem eu fui almoçar num restaurante bem conhecido aqui de Brasília, onde cabem aí normalmente 70 pessoas. Pois ontem eu acho que havia umas 200 pessoas, não havia uma mesa vaga, absolutamente lotada. E eu lembrei, por quê? Onde é que estavam essas pessoas? Estavam fora de Brasília. Elas vieram participar do inchamento do Estado brasileiro, no governo da União. 37 ministérios, né? E todo mundo dando cargo. A gente ficou sabendo agora que tem 400 nomeações ainda que estão paradas esperando deputados prometerem dar voto para o governo, né? Mesmo que tenham recebido de seus eleitores um voto em contrário, uma procuração em contrário. O MST, tomara que não seja aquilo que eu ouço de pessoas do agro me falando, né? Eles me dizem assim, olha, o presidente Lula tem que dizer de que lado está. Se está ao lado de quem produz, quem garante a segurança alimentar daqui e do mundo, quem fez o Brasil se tornar o maior exportador de grãos do planeta Terra, longe dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está exportando agora 127 milhões de toneladas, a gente exporta 153 milhões de toneladas. E uma agricultura moderníssima, né? Se está ao lado desses que garantem a nossa capacidade de importar, porque geram divisas exportando, e aí a gente pode importar por causa disso, equilibra nossa balança comercial, né? Vitamina, turbina o nosso balanço de pagamentos. Se está ao lado desses, ou se está ao lado de gente que pega o trator e desbasta um laranjal, desbasta um bananal agora recentemente, que derruba linhas de transmissão, que invade e mata o gado, carneia o gado, mas nem aproveita a carne, toca fogo em galpões, em tratores, né? Ou que faz extorsão, como lá no Pontal do Paranapanema, o Rainha foi preso por extorsão, né? Sequestra a máquina e para devolver tem que pagar o resgate, né? 20 mil, 50 mil, como eu ouvi na CPI das invasões de terra, né? Se ele está desse lado, de qual lado está o presidente? Porque, infelizmente, a safra está ótima. A safra de milho vai ser a maior da história. Não tem onde guardar. Só que há um desestímulo imenso para a próxima. Expansão de área plantada, a vontade de plantar, a vontade de estar no Brasil, a vontade de produzir. Eu cobri no Jornal do Brasil, e o Augusto lembra muito bem dessa época, o milagre brasileiro. Eu cobri economia no Jornal do Brasil. E o milagre brasileiro foi essencialmente, não foi Médici nem Delfim, foi entusiasmo e otimismo. E o agro está perdendo o entusiasmo e otimismo que teve. Então, acho que o governo não está pensando nisso. Está pensando apenas em aparelhar o Estado brasileiro
com os seus apoiadores e ponto final. Não sei até quando os cofres que todos os dias recebem a contribuição dos pagadores de impostos, por quanto tempo os cofres vão aguentar. Tomara que não aconteça nada do que eu temo sobre o agro brasileiro. Cris, o MST ganhou mais um cargo neste governo. A gente tem noticiado muito aqui, né? Temos o Stedley, que foi na comitiva do Lula na China, um recorde de invasões, agora mais um cargo. E como bem lembrou o Alexandre, né? Como vai estar o agro para frente? Porque nesse primeiro trimestre, o PIB de 1,9 foi muito em função do agronegócio. Importante a gente dizer isso, né? Ah, com certeza, né? Os militantes aí dessa extrema esquerda foram rápidos para espalhar na internet a fake news, né, Augusto, para usar o termo deles, mas a mentira deslavada de que o PIB de 1,9% aí foi resultado da excelente gestão de economia da dupla Lula e Haddad, esses grandes fenômenos, né, da economia. Só que não, de novo, né? Ainda é herança de medidas do Paulo Guedes, do governo passado, e sim dessa força monumental do agro brasileiro. Esse setor que sustentou a nossa economia no meio daquele lockdown horroroso que não acabava nunca, os João Dória da vida, STF dando todo o poder para governadores e prefeitos e só para arrasar com o governo federal, faziam tudo ao contrário do que o presidente Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes e o resto da equipe sugeriam. E aí a gente conseguiu, no fim das contas, ter um resultado melhor do que a maior parte dos países mais desenvolvidos até que o Brasil, né? Tivemos inflação menor que Estados Unidos, por exemplo, no ano passado. Então, uma coisa incrível mesmo. Mas é esse mesmo agro que Lula chama de fascista, né? E depois não entende por que toma vaia quando vai na feira agrícola, não entende por que os agricultores, os produtores rurais de todos os tamanhos, quando vão numa feira, preferem ver Jair Bolsonaro do que um ministro de Lula, um representante de Lula. E só para finalizar, Paula, o Alexandre estava contando essa história aí, Alexandre, dos restaurantes lotados, só de MST mesmo já lota, porque além de todos esses cargos que você citou, Paula, vale lembrar que tem alguns integrantes de MST pendurados em gabinetes de deputados aí da base de apoio do presidente Lula. Um deles, Sâmia Bonfim, tem, se não me engano, a esposa de José Rainha abrigada em seu gabinete. Então, realmente é uma tristeza a gente ver como vão criando cargos, porque quem paga o salário de todo mundo somos nós. Não é Lula, não é do bolso de Lula que tira, aliás, se tirasse do próprio bolso, também tem para mim que seria dinheiro público. Augusto, tem cargo aqui, ó, que ocupa duas linhas. Nós até já comentamos aqui, a Kelly Maforte, ela foi escolhida para comandar a Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas da presidência. Quanto mais extenso é o nome, menor é a importância, né? E mais medíocre aí é o ocupante. Porque isso aí é para esconder o nada. Isso não significa nada. Se você puser no antigo Ministério da Agricultura, cabia tudo isso aí e ponto final. Dependia da competência do governo e de quem era o ministro. Agora, meu Deus, o agro só dá boas notícias. Sem o agronegócio, o Brasil não teria resistido. Se o agronegócio não fosse considerado atividade essencial pelo presidente Bolsonaro, nós não teríamos sobrevivido a essa pandemia, sobrevivido economicamente. O agronegócio já continua dando boas notícias agora no começo do governo. Tem agroindústria, o agro vai além da produção de alimentos, que só isso já bastaria para justificar sua gigantesca importância. Tem as máquinas aí que eles fabricam, uma coisa colossal. E o Lula ainda fica agredindo o agronegócio e culpando os empresários do agronegócio porque eles têm diferenças ideológicas comigo. O Lula não tem ideologia nenhuma, ele tem um projeto criminoso de poder, ele quer ganhar dinheiro. Não lê um livro, como é que vai ter uma ideologia? Tá? Não consegue prestar atenção numa conversa de 2 minutos, não absorve.
tá? Não sabe falar a língua do país e vem ideologia. Mente até nisso, diz que na cadeia lê os clássicos russos, imagina, que é para reduzir a pena que depois desapareceu por obra dos ministros do Supremo. Pois bem, se o agronegócio, essa hipótese, eu sou brasileiro, estamos no mesmo barco, aí estou com o Alexandre, nós não podemos torcer contra o país, mas imaginem se o agronegócio perdesse o entusiasmo, porque eles trabalham com entusiasmo. A única coisa que eles pedem é que o governo não perturbe. É isso que eles reivindicam. Eu fui, Alexandre, nessas viagens aí pela área do agronegócio, fiz muitas no ano passado e conheci melhor o agronegócio. Não existe desemprego na cidade. O Lula fica inventando ministérios desnecessários e atrapalhos indispensáveis. Tá? Ele consegue, né, num mundo em que o turismo é uma indústria mesmo, né, uma indústria essencial para alguns países, o turismo salvou, durante a quebradeira que atingiu os dois países, o turismo salvou a Grécia e a Itália. Um turismo moderno e tal. Aqui tem aquela, como é que é? A Daniela do Vaguinho, que precisou mudar de nome para não ser associada ao marido miliciano, né? E tem a Embratur com o... Como é que é o Marcelo? Que saiu do PSOL lá. Um ícone. Freixo. Marcelo Freixo, que entende o quê de turismo? O centro só aparece lá fica na zona sul do Rio, vai para a zona norte em campanha, só para perder mais uma. Ganhou emprego, está disputando espaço com a Daniela do Vaguinho, que já tem substituto apontado, mas o Lula não concluiu a demissão de uma desqualificada, porque ele se emociona. Disseram que eles choraram quando o Lula disse que teria que se livrar dela. É fofo, né? É fofo. O cinismo do Lula chega a ser comovente. Pessoal, uma dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações, não é normal conviver com essas dores. E hoje nós temos a doutora Marina Yazdi para dar uma breve explicação sobre o assunto. Doutora. Silvio, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. E de fato não é normal sentir dor, muito menos conviver com elas. Então se você sente dor é porque tem algo de errado e isso precisa ser tratado. Essa é uma queixa muito comum que eu recebo no meu consultório e é algo que eu sempre explico para os meus pacientes. Se você tem dor, é porque tem algo que você precisa melhorar. E a gente é um reflexo daquilo que a gente come. Um exemplo, os nossos músculos, eles precisam de proteína para eles serem saudáveis. Os músculos saudáveis, eles acabam sobrecarregando menos as articulações e por isso eu passo a ter menos dor. Então, antes de pensar em medicamento, a gente precisa mudar estilo de vida e precisa melhorar a alimentação. Mas eu sei que nem sempre é fácil mudar a alimentação e aí nessas horas, nessas situações, eu acabo indicando o suplemento Ora Pronobis, que é um super alimento, porque ele tem alta quantidade de proteína e isso ajuda na saúde dos músculos. Ele passa a ter uma grande quantidade de cálcio, isso ajuda na saúde óssea. Alta quantidade de vitamina C, mais do que uma laranja, isso ajuda o sistema imunológico e ainda é uma excelente fonte de ferro, que isso ajuda no tratamento da anemia. E além disso, a gente tem alguns compostos na Ora Pronobis que ajudam no processo da inflamação e isso atenua as dores crônicas. Então, além disso, a gente ainda tem melhora, alguns estudos mostram melhora na pressão arterial, no colesterol e também no controle do açúcar do sangue. Muito obrigado, doutora. Bom, agora a Renata tem uma promoção. Isso aí, você que está nos acompanhando hoje, 70% de desconto garantidos. E além disso, um colágeno tipo 2 que vai atuar diretamente nas suas articulações, ajudando também com as dores. Aproveita. É isso, pessoal. 0800 291 1010.